O Internacional joga contra o Brasil de Pelotas, mas as atenções estão voltadas para o camisa 9, para o reforço que pode mudar o ataque do Mano Menezes agora na temporada e principalmente na Copa Libertadores. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar algumas questões importantes do nosso Colorado, principalmente no que diz respeito a reforços, centroavante, camisa 9. Apurei algumas coisas ao longo desse sábado, quero trazer para vocês aqui alguns nomes e algumas questões interessantes que vocês inclusive me perguntam nos bastidores aqui. Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, já deixa teu like, se tu tá chegando novo por aqui, te inscreve e te torna um dos 22 mil inscritos que a gente conseguiu atingir hoje, neste sábado, tá? Um pouquinho antes ainda de completar um ano de canal, 22 mil inscritos, eu fico feliz pra caramba. Nesse sentido agora de abraço e de agradecimento, eu quero simbolizar um abraço muito forte pro meu filho Matheus, que tá no Canadá, assiste, sabe e acompanha aqui também o canal. E quando eu disse que a gente chegou nos 20 mil, que era aquela nossa meta, né? Lembra? Ele ficou impressionado que tinha 20 mil inscritos, 20 mil pessoas curtindo o canal antes mesmo de ter um ano de conteúdo. Então, fica um abraço pro meu filhão e aí também sintam-se também todos aqui muito abraçados, beleza? Eu quero falar com você sobre o Ener Valencia e o Luiz Muriel. Eu quero trazer algumas questões do porquê que o Internacional não se fala mais do Borré, do Rafael Borré, junto aos bastidores do Inter, e quero trazer para ti algumas informações a respeito desse camisa 9 que está chegando aí para o Internacional, ou pelo menos que a diretoria do Inter tenta trazer para o Mano Menezes aí agora para a continuidade da temporada, beleza? Lembrando, tem dirigente na Europa, né? O presidente Alessandro Barcelos está lá, Dave Bandeira, gerente de mercado, está lá, o Felipe D'Alegrave, que é o advogado do clube, também está lá. Então tem muita coisa para a gente pegar e apurar e entender o que está acontecendo quanto ao futuro do nosso Inter, beleza? Quero falar o seguinte, vamos lá. Muita gente tem me perguntado por que não estão mais falando do Borré, Ernest? O Inter desistiu do Borré? Daí nós temos que basicamente traçar uma linha do tempo e entender o que aconteceu. E depois eu vou trazer aqui, ó, em cima das minhas anotações, dos nomes e do molde que o Inter está tentando agora. O Inter tentou com o Rafael Borré um empréstimo junto ao Eintracht Frankfurt, né? O Rafael Borré queria sair de lá porque quer jogar, quer ser titular e tudo mais. Ele não é o titular, mas ele entra em boa parte dos jogos. Ele faz seus gols ou ele dá assistências, ele vai bem mesmo que comece ali, sei lá, jogue dos 60 para frente do jogo, né? Joga ali 30 minutos basicamente. Beleza, o Inter tentou um empréstimo, não conseguiu. Daí o Inter propôs para o Eintracht Frankfurt o seguinte, beleza, então eu compro uma parte dos direitos econômicos e tu me empresta ele e depois a gente coloca uma cláusula de obrigatoriedade para que eu compre o resto e aí a gente veja lá na frente como funciona e como a gente consegue fazer essa negociação. O Eintracht Frankfurt também não quis. Porque qual era a ideia do Inter? Bota o cara para jogar, daqui a pouco o cara valoriza, daqui a pouco o cara ganha um campeonato com o Inter, a gente tem um dinheiro a mais, vamos lá, a gente ficha o resto. Muito semelhante, por exemplo, com o que o Edenilson. O Inter tinha feito isso com o Edenilson, pegou um empréstimo junto à Udinese, depois foi lá e comprou o direito econômico do Edenilson junto ao clube italiano. Então era esse o molde que o Inter tentou fazer com os alemães não quiseram. Ponto. Bom, daí como é que então a gente vai contratar o Borré? Só se comprar. Então não dá, a gente não tem dinheiro. Então aí o Internacional passa agora para outro molde de negociação. Um molde de negociação de jogadores que estão com final de contrato. Ou seja, eles podem assinar um pré-contrato agora, sair dos seus clubes de graça e aí assinar com o Internacional pelo salário e luvas. Ponto. Beleza. A partir daí entra o nome do Ener Valencia e a partir daí entra o nome do Luiz Muriel. Tem duas particularidades. Um é o plano A, vamos dizer assim. O outro é o plano B. E agora eu vou explicar o porquê. Mas antes não te esquece que KTO.com te dá 20% de free bet se tu usar o cupom Ernest, tá? Faz isso. Entra lá, KTO.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet para botar um dinheirinho no bolso, tá? Não esquece disso. Vamos falar o seguinte, vamos recapitular, tá? O Ener Valencia
Ele é um equatoriano, centroavante, 1,77 m, pé direito e que tem 33 anos. Ele é de 89, ou seja, vai fazer 34 agora em 2023. Ele está no Fenerbahçe da Turquia. O contrato dele encerra agora dia 30 de junho de 2023, podendo então assinar um pré-contrato. Ponto. Essas são as informações. O que acontece? O Internacional, ele viu que o Enner Valencia teve um destaque na Copa, tá fazendo gol pra caramba agora principalmente nessa agora reta final agora dos campeonatos lá da Europa. Ele tá também com envolvimento em quase um gol por partida disputada dele. Por exemplo, ele jogou 30 jogos nessa temporada. Ele tem 23 gols e 4 assistências. Ou seja, ele está diretamente ligado nos 30 jogos que ele jogou a 27 gols. É um fenômeno, né, do Fenerbahçe. Só que o que se sabe é que ele não vai ficar lá. Ele não vai ficar no Fenerbahçe. E aí, a partir daí que o Inter se agigantou e está tentando, pelo menos, contratar ele. Por quê? Porque ele, além de ter um salário compatível com as pretensões do Internacional, é um jogador que o Inter entende que é de estofo. É um jogador que pode chegar aqui e mudar o patamar do ataque do clube. Por quê? Porque o Inter tenta primeiro contratar agora o Luiz Adriano, junto ao Antalyaspor também da Turquia, para ser, vamos dizer assim, o quebra-galho do Mano agora enquanto o Campeonato Gaúcho está rodando. Depois, com mais calma, bom, daí vem os outros de maior estofo, como o Enner Valencia, entende? Então, assim, é bem provável que o salário dele vai bater na casa do 1 milhão, por conta de luva, por conta de bonificações e tudo mais. Mas é um valor que o Internacional está disposto a arcar. Não só disposto, mas também está apto. Ele tem como arcar nesse momento, porque fez uma quantia enorme de economia a partir de saídas, né? Do Edenilson, do Tyson, do David, do Romero, de diversos outros jogadores que eram reservas e não estavam jogando. E também eu acho que vale destacar uma questão, né? O fato de tal o presidente Alessandro Barcelos, o David Bandeira e mais o advogado na Europa, eu acho que isso é benéfico não só para o clube, mas também para mostrar junto para o Enner Valencia, porque querendo ou não, um cara de Copa do Mundo. Pode ser da seleção do Equador? Pode, ok. Posso concordar com vocês, mas é um cara que já disputou a Copa do Mundo, é um cara que tem rodagem pela Europa. Só para ter uma ideia, ó, ele começa no Emelec, depois ele vai para o Pachuca do México e depois ele fica na Premier League. Ele joga na Premier League no West Ham, no Everton, volta para o West Ham, vai jogar no Tigres do México e aí então ele vem para o Fenerbahçe da Turquia. Então é um cara mais rodado, é um cara que tem um certo estofo já e um nome no futebol. Então vamos falar sério, né, gente? Quando tu pega, todo mundo valoriza o fato quando o Fernando Carvalho, por exemplo, pegou um voo e foi lá contratar o Fernandão lá em Goiás, foi conversar com o Fernandão em Goiás. É outro nível, né? Eu acho que de conversa e até mesmo de mostrar que é o cara mesmo, né? Então o Alessandro Barcelos está lá, aproveitando que foi convidado pela La Liga e pela Premier League para conhecer, então, como é que funciona tudo lá, pelo envolvimento que ele tem com a Liga Nova, né, do futebol brasileiro, a Liga Forte. Beleza? Até aí, ok. Só que tem o Luiz Muriel. O Luiz Muriel é o plano B. Esse aqui tem 31. Ele é 9-1. Ele é 9-1. Ou seja, ele vai fazer 32 esse ano. Ele ainda faz 32 esse ano. E aí o seguinte, ele está no Atalanta da Itália. É um colombiano também destro, de 1,79 m, um pouquinho mais alto só, tá? E aí ele também, esse aqui ele tem mais rodagem. Ele tá no Atalanta da Itália, como eu falei, só que ele já jogou no Deportivo Cali, da Colômbia, depois ele vai para o Udinese, para o Granada, da Espanha, e daí ele roda bastante. Espanha, Itália, França, ele é um cara de bastante estofo em termos de experiência internacional. O que também é bem interessante se a gente for olhar nesse sentido, tá? A grande questão é um jogador que não tá com tanto destaque quanto o Enner Valencia. Dos 13 jogos que ele participou agora, que ele fez nessa temporada, ele tem 1 gol e 2 assistências. Ele é o plano B pelo seguinte, porque ele também tem um contrato agora até o meio do ano.
Assim, da mesma forma como o Ener Valencia. Agora, a única questão é que o Atalanta teria uma cláusula de renovação automática e não se sabe, por exemplo, se eles vão querer exercer ou não essa renovação. Então, por isso que ele fica meio como plano B, até porque é um cara que joga bastante, é um cara que é bem falado e bem conceituado no mundo. E aí, se não dá o Ener Valencia, vamos lá, então, no Luiz Muriel. São esses dois nomes, basicamente, que o Internacional tenta, a todo custo, trazer agora, então, para o Mano Menezes, a partir ainda da negociação, né? Com o Luiz Adriano, com o Arangues. Tá tudo aqui em cima, depois tu dá uma olhada nos outros conteúdos que eu já gravei para vocês aqui ao longo, não só da semana, mas também nesse sábado, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, eu vou te agradecer mais uma vez pelos 22 mil inscritos e vou te dizer, te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like e vem junto que a gente tá muito parceiro aqui nessa grande comunidade que é os conteúdos do meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!